Abre a sua Bíblia comigo, por favor, o Evangelho de Lucas. Capítulo 19, um texto muito conhecido. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Você achou? Diga amém. A partir do verso 1, assim diz o Senhor para nós essa noite. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e ricos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que eles se hospedaram com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Nós estamos reunidos aqui para comer e beber da tua mesa. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, à sombra do Onipotente. Eu te peço, ministra sobre nós, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. A cidade de Jericó fica ao sul da nação de Israel. Então, Jesus pega esse caminho, hoje chamado de Via Maris. É uma estrada que liga desde Jerusalém até Jericó. Passa pelas estradas do Mar Morto e chega a Jericó. Essa cidade, a cidade mais antiga do mundo. E a Bíblia vai dizer para nós, quem lembra o que aconteceu em Jericó? O que aconteceu em Jericó? As muralhas foram derrubadas, né? Então Jesus chega a Jericó e uma cidade com um número crescente de habitantes. E a Bíblia relata para nós que existe um personagem especial nesse texto. Ela vai dizer para nós que no versículo 2, eis que um homem, lê aí, eis que um homem chamado Zaqueu, aí ele põe vírgula, aí ele diz o que o Zaqueu era: maioral dos publicanos. Então vamos entender, o que eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos, geridos pelo Império Romano. Então, toda vez que um judeu legítimo, um filho, um descendente de Abraão, se candidatava a ser um publicano, isso trazia um problema muito grande. Essa pessoa se tornava uma pessoa não grata. Por quê, pastora? Porque os publicanos, os cobradores de impostos que serviam ao Império Romano, eram exploradores. Eles roubavam, os judeus, o imposto que era para se pagar num valor. Eles faziam contas mirabolantes e faziam com que aquela pessoa pagasse um valor muito acima do que era o ideal, o de forma responsável. Então todo judeu legítimo odiava os publicanos, porque como pode alguém como nós roubar
Como pode alguém que é da mesma linhagem, serve o mesmo Deus que nós, entrar nesse conceito feio do Império Romano e nos roubar fruto do nosso trabalho, resultado do nosso esforço? Você está aí? Diga amém. Então, a Bíblia vai dizer para nós que além dele ser publicano, ele era... Não. O que está antes de publicano? Maioral, chefe. Então o que eu vou dizer? Quem arquitetava os planos mirabolantes era o Zaqueu. Os publicanos debaixo de Zaqueu obedeciam às suas ordens. Ele era chefe, ele era maioral dos publicanos. Então ele dizia assim: nessa semana nós não vamos cobrar 10, não. Nós vamos cobrar 18%. E nós vamos dizer o que se eles perguntarem? Nada. Quem manda é o Império Romano. E tem que pagar e acabou. Então, além de ser um cobrador de impostos, diga comigo, cobrador de impostos, ladrão, ele era chefe. E aí a Bíblia continua, e a Bíblia diz assim para nós: e rico. Então ela testifica que além de ser cobrador de impostos, seu chefe dos cobradores de impostos do Império Romano, ele adquiriu riquezas ilicitamente. Então, os impostos que ele roubava, ele não roubava apenas para o Império Romano. Ele roubava para o seu próprio bem-estar. Ele roubava para o seu próprio bolso. Esse era o Zaqueu. O Zaqueu que tinha características físicas de um judeu. Você sabe que um homem judeu, ele não tem muita altura. Os soldados mais altos de Israel têm 1,75 m. Eles têm uma altura bem mediana, são bem medianos. O nosso Cristo provavelmente também não era um homem alto. Alto que eu digo 1,80 m, né? A gente vê nos filmes aquele homem magro, alto. Não, como um judeu, a altura dele era mediana. Só que o Zaqueu, ele não tinha a altura mediana dos judeus. A Bíblia diz para nós que ele era de baixa estatura. Então o Zaqueu devia ter 1,60 m, 1,60 m e pouquinho, né? E aí o que acontece? Quando ele escuta que Jesus está entrando na cidade de Jericó, ele toma uma decisão. Ele diz: eu preciso ver esse homem. Ninguém deseja ver, acompanhar, especular a vida de ninguém se já não chegou até ele alguma informação. Se eu disser para você assim: vamos ali na padaria, que o João vai passar lá. Aí você vai dizer o que para mim? Quem é o João? Por que eu tenho que ir na padaria ver o João? Eu não tenho nada com o João. Eu não quero saber do João. Então ele decide ver Jesus, porque certamente alguma informação já tinha chegado até ele. Esse Jesus é um profeta. Esse Jesus vem causando problemas ao Império Romano, porque ele tem discursos radicais, ele tem operação de sinais e maravilhas, e aonde ele vai, uma multidão o segue. Então a Bíblia vai dizer para nós, acompanha comigo, versículo 3: procurava ver, parece bobo, a gente vai cantar até Zaqueu no final, para você lembrar da musiquinha, porque você acha que você conhece a história, mas você não conhece não. Então eu vou fazer você repetir, para você entender o segredo que está no texto. Amém ou não amém? Então olha o que ele diz. Procurava, versículo 3, procurava quem era Jesus. Então ele sabia que existia um Jesus, e que ele estava procurando saber quem era. Ele estava tentando tirar as suas próprias conclusões a respeito desse homem tão falado da Galileia. Então ele simplesmente decide: eu vou ver quem é esse Jesus. Esse Jesus é famoso, mas quem sou eu? Quem sou eu?
o maioral dos publicanos, alguém de forte influência, alguém que qualquer homem do Império Romano pararia para me ouvir, porque eu sirvo o Império Romano, mesmo sendo judeu. Então ele diz: eu vou ver Jesus, eu quero saber quem ele é. Aí acompanha as escrituras comigo. Então, só para eu tirar onda com os alunos da escola, a história é sobre quem? Graças a Deus. Quando que essa história começa? Quando? Onde? Onde é Jericó, né? Na cidade de Jericó. Quando? No versículo 1 responde, ó. Depois, entrou Jesus à cidade, Zaqueu decidiu vê-lo. Então, quando que acontece isso? Quando Zaqueu toma uma decisão. Toda a história vai continuar porque Zaqueu tomou uma decisão. Zaqueu tomou a decisão de ver quem era Jesus. Aí olha o que o texto diz. Vamos acompanhar. Então, versículo 4. Correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Então, esse lugar aonde o Zaqueu estava era como uma praça principal na saída da Via Maris. Acabou de sair a Via Maris, entra na cidade de Jericó e caminhando um pouquinho mais para frente a gente chega nessa praça. Quando você for comigo para Israel, eu vou levar você lá. Põe para mim, por favor, a imagem. O que é um sicômoro? Sicômoro é uma figueira, mas não uma figueira normal, é chamada de figueira brava. Por quê? Os seus frutos não são doces, os seus frutos não são comíveis, é como se fosse uma árvore, não é silvestre que fala, não, esqueci o termo, nativa, obrigado. Então os seus frutos não são doces. E qual que era a característica principal do sicômoro? Ele tem galhos baixos, a sua estrutura, o seu caule é baixo. Qualquer um sobe no sicômoro, qualquer um sobe na figueira. A pastora Márcia sobe no sicômoro, com certeza, pastora Márcia. Olha aqui, ela tem rachaduras dentro de todo o tronco, que é perfeito para ser escalado. Qualquer um, com qual tamanho for, sobe no sicômoro. E essa foto que está aqui é o sicômoro que Zaqueu subiu. Essa árvore é cultivada em Jericó desde essa época até os dias de hoje. Então, ele sobe aqui, olha a praça. Aqui é a estrada principal. Ele sobe aqui, rapidamente se coloca num desses galhos para ver quem era Jesus. Continua o texto. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, que lugar que Jesus chegou? Na frente do sicômoro. Ele vem com a procissão, a multidão atrás dele. Quando ele chega aqui na frente do sicômoro, a Bíblia diz que Jesus olha para cima. E quando ele olha para cima, ele vê o Zaqueu sentado no galho. Aí olha o que acontece. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, o que está escrito? Desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Você subiu rápido, vai descer rápido. Do mesmo jeito que você subiu, você vai descer. O que é interessante é que a Bíblia vai dizer para nós que os homens da lei, os rabinos, os mestres, os grandes conhecedores da Escritura, eram admirados por se assentar debaixo das figueiras. Eles se assentavam debaixo das figueiras para ler a palavra de Deus. O cheiro da figueira é muito gostoso. Então eles se assentavam ali. Quando você passava e via um homem sentado no pé da figueira, lendo livros, você já sabia, esse era um rabino. Esse é um homem conhecedor das Escrituras. Esse é um homem que entende da vontade de Deus. Mas Zaqueu fez exatamente o contrário. Zaqueu não se colocou no pé da figueira. Zaqueu subiu a figueira. E ele se colocou num galho.
E quando Jesus chega a esse lugar, que ele olha, ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém passar a noite hoje na sua casa. Então o Zaqueu desce para jantar com Jesus. O que a senhora quer dizer, pastor? Que os sábios se colocavam debaixo para serem vistos e reconhecidos. O Zaqueu subiu porque ele é quem queria ver. Vou repetir. Os mestres se colocavam debaixo da figueira porque era ali que eles eram reconhecidos como mestres. As pessoas passavam e diziam: tem um rabino ali estudando a Torá, tem um rabino ali procurando crescer no conhecimento. O Zaqueu, sendo judeu, sabia disso, só que ele não se coloca ao pé da figueira. Primeiro porque se ele ficasse ali, ele não ia ver nada. A multidão ia passar e ele não ia ver nada, porque ele era pequenininho. Ele decide subir, porque ao contrário dos rabinos, ele não estava ali para ser visto. Ele é quem queria ver. E aí a Bíblia vai dizer para nós que Jesus dá ordem para ele descer e ele desce depressa. Versículo 6. E desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Ele recebe Jesus, se apresenta: eu sou o Zaqueu, muito prazer, muita alegria que eu vou receber você na minha casa. E imediatamente eles seguem para a casa do Zaqueu. Então isso também deixa claro para nós que a casa do Zaqueu não ficava longe do sicômoro, não ficava longe da região onde a árvore estava. E aí eles vão para a casa do Zaqueu. E aí a multidão começa a falar. Por que a multidão vai falar? Mas Jesus não veio para cuidar dos pobres e oprimidos? Mas Jesus não veio para curar os enfermos, para expulsar os demônios? Mas Jesus não veio para trazer uma palavra de esperança, boas novas? Por que ele não escolheu a casa de um dos moradores de Jericó para jantar? Ele decide ir logo para a casa do maioral dos publicanos. Ele decide jantar na casa do maior ladrão da cidade. Ele decide jantar na casa de um dos líderes que trabalha para o Império Romano. O Império Romano que escravizava Israel, que escravizava os judeus. É como se ele estivesse indo jantar à casa de um soldado que guerreava contra Israel. E a multidão começa a falar: que hipocrisia! Jesus vai jantar na casa de um rico? Jesus vai jantar na casa de um pecador? Mas quando entra na casa e a porta se fecha, porque a multidão não entrou na casa do Zaqueu. Quem entrou na casa do Zaqueu foi Jesus. E Zaqueu convida Jesus para se sentar. E muito emocionado: você é muito bem-vindo na minha casa, Jesus. Estou constrangido, com a sua presença. E a Bíblia vai dizer que antes que saia uma só palavra da boca de Jesus, lê o que o texto diz. Versículo 8. Entretanto, Zaqueu se levantou. Por que ele se levantou? Por que ele se levantou? O óbvio, porque ele estava sentado na mesa. Porque ele estava sentado na mesa com Jesus. E ele é tomado por uma decisão. Ele é tomado por algo importante que precisava ser dito. Aí ele diz, entretanto Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Olha para mim. Jesus não disse uma só palavra. Não existiu uma conversa de conserto. Não existiu uma palavra de: Zaqueu, eu vim aqui à tua casa porque o Espírito de Deus me enviou aqui. Irmão, você precisa se consertar com Deus. Você, como um judeu, está traindo seus irmãos. Isso é tão sério comercialmente para eles, que eles vivem entre árabes e judeus em todo o território de Israel. Então, se na esquina da minha casa, eu sou um judeu, na esquina da minha casa tem uma padaria, mas essa padaria é árabe, ela não é de um irmão judeu, eu vou caminhar um quarteirão
para comprar o pão na padaria do meu irmão judeu. Por quê? Porque o conceito é: nós vamos nos ajudar mutuamente. Se faltar para um, vai faltar para todo mundo. Enquanto a gente puder um ajudar o outro, então ele compra no mercado do judeu, ele vai na padaria do judeu, ele compra roupa na loja do judeu. Não significa que ele nunca vai comprar nada com os árabes. Coitado dos árabes, né? Eles também têm que viver, sobreviver. Não, mas a prioridade é abençoar o seu irmão. Aí eu vou lascar, posso? A gente encomenda bolo com os de fora, mas não abençoa os irmãos da igreja. A gente sabe que tem irmão da igreja que trabalha com um monte de coisa, e a gente prefere abençoar os de fora do que abençoar os trabalhadores do nosso Pai, que serve ao mesmo Deus. De repente ficou um silêncio. Por quê? Porque um conceito de se abençoar mutuamente, de se ajudar mutuamente. Você faz docinho, irmão, vou fazer uma festa. O docinho é com você, o bolo é com a fulana, a decoração é com a ciclana, e vamos estar todo mundo junto adorando Jesus. Mas nós não pensamos dessa forma. Então, quando ele de repente chama Jesus para sentar à mesa com ele, ele estava esperando. Ele não era bobo, ele estava esperando um discurso que Jesus fosse trazer à existência sua qualificação como um judeu, de dizer para ele: você sabe que como um judeu, descendente de Abraão, você tem coisas a fazer, comportamentos que deviam fazer, que você não está fazendo, Zaqueu. Mas a Bíblia vai dizer para mim claramente: Jesus não deu uma só, Jesus não falou nada. Eu quero começar a pregar para você nessa noite na autoridade do nome de Jesus. Durante muito tempo, as nossas igrejas achavam que bastava a presença de Jesus para as coisas serem transformadas. Se um dia Jesus entrar na minha casa, se um dia Jesus entrar na minha família, as coisas vão mudar. Tudo vai ser diferente. Se um dia Jesus puder tomar o lugar à mesa, vai ser diferente, as coisas vão acontecer, nós vamos experimentar. Deixa eu contar uma triste notícia para você. Não basta ele estar presente, não se iluda, não basta ele estar presente. Ele estava no barco que estava afundando, dormindo. Ele estava lá e o barco estava afundando. Não era sobre a presença dele, era sobre o que nós temos que fazer. A nossa diferença para os irmãos que estão distantes da presença de Deus é que eles confiam em carros, em cavalos, na sua força, no seu dinheiro. A Bíblia diz que nós confiamos no Deus dos exércitos, no nosso grande e poderoso general. Mas confiar não é simplesmente dar a ele lugar na mesa. Não é dizer para ele: seja bem-vindo na minha casa para jantar, seja bem-vindo na minha casa para almoçar, seja bem-vindo na minha casa, Senhor, o Senhor é o dono da minha casa. Entra aqui quando o Senhor quiser, vem aqui me visitar quando o Senhor quiser. Pastora, a senhora está dizendo que a presença de Jesus não vale nada? Eu estou dizendo que nós não estamos nos beneficiando com a presença dele. Porque à medida que experimentamos da presença real dele, alguma coisa tem que mudar em nós. Se eu sinto a presença dele, se eu estou com ele dentro da minha casa, se ele me convidou. Aqui tem princípios poderosos de comportamento. Zaqueu quis ver quem era Jesus. Diga: Zaqueu quis ver quem era Jesus. Mas quem viu Zaqueu foi Jesus. Porque não somos nós que o escolhemos, mas é ele que nos escolhe. Zaqueu subiu para ver quem era, mas foi Jesus que disse: é com você que eu vou passar a noite hoje.
É com você que eu quero sentar à mesa hoje. Ele que nos escolhe. E quando Ele finalmente entra dentro da nossa casa, quando Ele finalmente toma um lugar de profunda intimidade, porque um judeu não se assenta à mesa com estranhos. Quando simplesmente Ele chama Jesus, eles se assentam na mesa juntos. Imediatamente Zaqueu abre a boca. E Zaqueu diz para Jesus, antes que Jesus falasse qualquer coisa, Zaqueu disse para ele: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se eu prejudiquei alguém de alguma forma, eu vou restituir 4 vezes mais. Sem que Jesus abrisse a boca. Por quê, pastora? Porque nós estamos esperando Jesus entrar na nossa casa, para a gente experimentar de Jesus, para a gente experimentar do que Jesus pode promover, para a gente experimentar do que Jesus pode fazer, quando na verdade a presença autoriza a mudança. Quando na verdade simplesmente a presença, a porção da graça instituída sobre ele, move sobre o homem para que haja constrangimento, arrependimento, mudança. É impossível alguém dizer, eu tive um encontro com Jesus, e ser a mesma pessoa. Você teve um encontro com o personagem, você teve um encontro com o tema, você teve um encontro com o que ele pode fazer, não com quem ele é. Por quando nós temos encontro verdadeiramente com ele, algo dentro de nós muda. Então deixa eu dizer uma coisa para você, e é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, a primeira coisa que Ele faz não é nos projetar para um futuro, é fazer a gente olhar para o passado. Você não entendeu? Quando nós nos encontramos com Jesus e começamos a caminhar do nosso coração cheio de esperança, Ele vai mudar a minha vida. Eu vou ser alguém especial e diferente. Ele me ama. Ele perdoou os meus pecados. Ele lavou as minhas vestes. Ele vai me construir um destino. Eu vou ser diferente. Aí Ele está dizendo para mim e para você: tudo isso vai acontecer depois que você consertar o seu passado. Não existe futuro de propósito se não tem conserto de passado. Eu não posso fazer de você, Zaqueu, um grande homem, até que você entenda por você mesmo as responsabilidades dos seus erros, a responsabilidade dos prejuízos, das dores que você causou nas pessoas. Que não precisa de ninguém para ficar te apontando. Você é um ladrão, você é um corrupto, você é alguém dedicado a fazer o mal. Nós não precisamos de acusadores. Existe alguma coisa que é muito maior dentro de você do que os acusadores, que chama consciência. E à medida que você anda com Jesus e que Ele senta na tua mesa, a graça te lembra da tua consciência. E a sua pureza, a sua santidade, o seu poder, a sua autoridade os constrange com silêncio. Ele disse para aquela mulher adúltera: onde estão os teus acusadores? O que ele falou para ela? Eu também não te condeno. Eu não estou aqui para te condenar. Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Eu não vim para apontar erros, eu não vim para apontar problemas, eu vim para resolver. Mas sabe quando que essas circunstâncias acontecem? Quando nós temos um encontro genuíno e você permite que a minha graça te convença do teu erro, que a minha graça se mova dentro de você, te constrangendo a confessar. Jesus não disse uma só palavra, mas aqui eu falou: Senhor, metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. Sabe por quê? Porque eu sei que eles foram obtidos de forma ilícita. E eu estou te dando a minha palavra.
Se eu roubei alguém, se eu prejudiquei alguém, eu vou ressarcir 4 vezes mais. Por que 4 e não 3? Por que 4 e não 3? Toda vez que Jesus precisava confirmar algumas coisas, os textos bíblicos têm o número 3 como repetição. Uma pessoa só é dada como morta verdadeiramente depois de 3 dias. Por isso que Jesus chegou e Lázaro já estava morto de... Para ímpio nenhum, linguarudo nenhum dizer que Lázaro não estava morto. Lázaro estava morto de 4 dias. O número 4 significa, tenho certeza absoluta, não tem variação de dúvida, não pode ter dúvida. É isso e acabou. Então ele disse: eu não vou restituir o correto, nem o que a lei diz. Eu vou restituir acima do que é provável. E eu estou te dizendo com toda a certeza, não há dúvida. Pode confiar no que eu estou te dizendo. E aí, olha o discurso de Jesus. Lê comigo. E então, versículo 9. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o... Durante muito tempo esse texto me perturbou. Porque quando eu li o versículo 9, eu dizia: ué, Jesus está declarando que Zaqueu foi salvo, que Zaqueu não vai mais para o inferno, que Zaqueu reconheceu Jesus. E o que a gente precisa fazer para reconhecer Jesus? Confessar com a boca e crer com o coração. Quando tomamos essa decisão, a Bíblia diz que nos tornamos filhos de Deus. Essa é a única condição que nos faz nos tornar filhos de Deus. Confessar Cristo com a boca: Ele é meu Senhor, meu Salvador, e crer com o coração. Durante muito tempo eu li esse texto e dizia: Jesus está dizendo que a salvação entrou naquela casa, que Zaqueu foi salvo. Mas aí eu vou quebrar sua cabeça agora. O testemunho de salvação não garante transformação. Quantas pessoas salvas você conhece que continuam fazendo a mesma coisa de errado? Quantas pessoas confessaram Jesus com a boca, creram com o seu coração e continuam errando sobre o mesmo passado? Então Jesus não estava falando sobre uma salvação de não levar Zaqueu para o inferno. Jesus estava dizendo: hoje houve um resgate dentro dessa casa, porque genuinamente a mudança chegou, genuinamente a transformação chegou. E o segredo: Zaqueu significa puro e inocente. Esse é o significado do nome de Zaqueu. Como alguém puro, inocente, se torna maioral dos publicanos, ladrão. A verdade, olha o que eu vou dizer, a verdade que ele foi destinado estava completamente diferente da verdade que ele estava vivendo. Ele nasceu para ser justo, para ser inocente e puro, mas ele estava levando a sua vida debaixo de roubo, de transgressão, de iniquidade. Não entrava em alinhamento aquilo que ele foi separado para ser e aquilo que ele estava sendo. Então Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa. Sabe por quê? Hoje o Zaqueu entrou para o caminho para voltar a ser puro e inocente. Hoje o Zaqueu deixou de ser o maioral dos publicanos, rico de forma ilícita, para poder fazer o que é certo diante dos homens. Nós estamos promovendo um evangelho que te traz euforia, te traz vontade de seguir a Jesus, porque Ele traz possibilidade de mudança. A gente diz para você: Ele esquece o teu passado, Ele perdoa. E Ele perdoa mesmo. O problema não é perdoar. Ele perdoa o dia que você foi lá, usuário de drogas, e decidiu usar as drogas, que se arrependeu e disse: eu não quero fazer mais isso. Ele te perdoou. Mas a decisão de não subir mais o morro é sua. A
A decisão de não estar no lugar errado, mas é seu, não é de Jesus. Não se engane. É por isso que o mundo está cheio de falsos crentes, salvos porque confessaram o nome de Jesus, mas aqui não abandonaram, não consertaram os seus passados. Estupradores continuam estuprando, pedófilos continuam atacando crianças, beberrões continuam bebendo, prostitutos continuam se prostituindo e dizem: eu sirvo a Jesus. Não, você não serve a Jesus, não. Porque se um dia você teve um encontro genuíno com Ele, a graça tem que incomodar o teu inconsciente. A graça vai mexer você por dentro, as tuas entranhas, até você dizer: eu não vou mais lá, eu não faço mais, eu não quero ir, porque Ele senta na minha mesa agora. Antes de planejar um futuro brilhante com Jesus, volta lá e conserta o teu passado. Volta lá e renuncia o que precisa ser renunciado. Volta lá e declara: eu não vou fazer mais isso, eu sei que eu fui por baixo, não vou fazer mais. O perdão está garantido, irmãos, mas a mudança de comportamento cabe a você. Cabe a você se posicionar e dizer: eu estou olhando para trás, porque depois que eu consertar lá atrás, é que eu vou enxergar lá na frente. Não existe promessa, não existe propósito, se o passado não está alinhado com a verdade do Senhor. Você pode ter sido ou ter feito o que for. Pastora, um assassino não consegue voltar atrás, ele matou e acabou. Exatamente. Infelizmente, ele não tem uma outra chance. Ele confessa, ele pede perdão, e ele nunca mais repete o que ele fez um dia. Por quê? Porque ele teve consciência do encontro que ele teve. Consciência de estar sentado na mesa com uma graça que o constrangeu. O constrangeu a olhar para si mesmo. Quantas vezes você chegou nesse nível de oração, irmãos? Onde você está na oração e a oração te constrange a dizer: eu não sou ninguém, eu erro nas mesmas coisas, eu sou um fraco. Quando eu acho que eu estou acertando, eu vou lá e faço as mesmas bobagens. Como eu sou preso a esse passado maldito. Sabe por quê? Porque a presença traz constrangimento. É impossível estar na presença sem se arrepender. Pastor, o que está acontecendo? Nós estamos planejando um futuro com Jesus sem consertar passado. O resultado disso é fraude. O resultado disso é fake news. É por isso que Jesus deixou um conselho para nós. Quer saber quem mudou de verdade e quem não mudou? Olha os frutos. Porque de longe toda árvore é bonita. Sem mudança, sem transformação. Para que você precisa de Jesus? Para que você precisa de Cristo? Se não for exatamente para conseguir se enxergar no espelho e mudar a sua forma de pensar, de agir, de crescer, de evoluir. Quantas coisas que eu fazia e não faço mais. Quantas coisas que eu vivi e não vivo mais. Porque te proibido não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas a presença dele me constrange. A presença dele me faz colocar um retrovisor e dar uma olhadinha para o passado que eu não quero nunca mais estar lá. Me faz olhar de rabo de olho e voltar a ter a sensação de inferno, de vazio existencial, de falta de amor, de falta de perdão. E eu não quero voltar mais para esse lugar. Eu não quero mais estar nesse lugar. E para não estar mais nesse lugar, eu preciso resolver as minhas bagaceiras. Para depois eu continuar, para depois eu seguir.
Para nós, durante muito tempo, Zaqueu foi um homenzinho pequeno que trepou na árvore para ver Jesus. E a gente está trepando em árvores para ver quem Ele é, sendo convidado para sentar na mesa e não tendo a cambridade de frente para a graça, se arrepender e se consertar diante de Deus. Quando nós falamos de escatologia, quando nós falamos do tempo da volta, eu fico imaginando Jesus olhando para nós, para a igreja. Nós somos tantos milhões ao redor do mundo inteiro. Aí Ele diz: os bons cabem na palma da minha mão. Muitos cristãos declarados, não transformados. Cristãos confessos, não consertados. Hoje eu vim aqui essa noite para dizer para você, antes de planejar o futuro, o ano vai virar, irmãos, e novas chances virão. Um novo começo está aí. E Deus tem tudo para fazer algo especial na minha vida e na sua vida. Mas sabe por que você não rompeu ainda? Porque você ainda precisa consertar o teu passado. Pastor, eu estou na igreja há 20 anos, não acontece nada. Tem coisas no seu passado que ainda não foram resolvidas. Deus não promove futuros sem que passados sejam realmente restaurados e cancelados. Resolva as suas pendências com Deus. Decida não mais fazer o que você fazia. Pastor, é muito difícil. Isso é vencer a carne. Isso é dizer não a si mesmo. Isso é ser crente de verdade. O crente hoje não me toca, não me julga, não me acusa. Quando o crente de verdade tinha que ser aquele que é o primeiro a se prostrar no chão. Eu sou pecador mesmo. Porque aquele que diz que não tem pecado já pecou diante dos céus. Eu sei o quanto eu preciso mudar. Eu sei o quanto eu preciso me restaurar. E só a graça pode promover esse constrangimento em mim. Hoje você não subiu na árvore, mas Ele veio aqui para te ver. Ele veio aqui para te convidar para sentar na mesa com Ele. E a minha pergunta é: você vai aproveitar a oportunidade ou vai sair daqui como você entrou? Você vai olhar nos olhos da graça e vai dizer para o Senhor: eu sei exatamente quem eu fui, e eu sei exatamente o que eu não quero mais ser, e eu preciso que o Senhor me ajude nessa caminhada. Amém ou não amém? Vamos ficar de pé. Eu preciso tanto sentir a presença de Deus para algo mudar, para algo acontecer, para um milagre acontecer. Não, irmãos, você não precisa sentir, você precisa saber, Ele está aqui. E diante de alguém que tem tanto poder, por que não decidir ter uma vida diferente? Por que não decidir abrir mão dos erros repentinos e ser uma nova pessoa de verdade? Se eu defraudei alguém, eu quero restituir. Não tenho como restituir financeiramente, mas Senhor, eu quero confessar verbalmente. Eu quero dizer para o Senhor que eu errei e que eu não quero mais fazer isso. Eu não quero andar mais nesses caminhos. Eu não quero ter alianças com essas pessoas. Eu não quero mais fazer o que eu fazia. Eles acordaram Jesus daquele barco porque a tempestade foi muito forte. Jesus nunca deixou de estar com você. Jesus sempre esteve do seu lado. O problema não é a presença dele. Você não se aproveitou da oportunidade da mudança. Ele está na tua casa, Ele está no teu barco, mas quem muda é você. Quem toma a decisão de fazer diferente e abrir mão do passado é você.